Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com mais uma videoaula. Sou Marcos Queiroz, sou um artista orientador das oficinas culturais de Caraguatatuba. Bom, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje irei falar sobre o teatro de bonecos. E minha primeira aula será sobre Mamulengo. Mas antes de iniciar falando sobre o teatro de Mamulengos, eu vou falar de outros teatros de bonecos que caminham juntos e fazem parte da cultura nordestina. Além do Mamulengo, temos o Babau, João Redondo e Casimiro Coco, que são denominações para o teatro de bonecos popular praticado na região do Nordeste, cujos nomes estão relacionados respectivamente aos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O Casimiro Coco também pode ser encontrado em algumas regiões do Piauí e do Maranhão. Então vamos falar sobre o teatro de Mamulengo. Mamulengo é o termo mais comumente utilizado nos estados do centro-sul do país, incluindo o Distrito Federal, para designar o teatro de bonecos de cunho popular com influência do teatro de bonecos do Nordeste. O Mamulengo, por fazer parte da cultura nordestina, ele é praticado desde a época colonial e retrata situações cotidianas do povo que pratica, geralmente situações cômicas e sátiras. E no ano de 2015 foi reconhecido pelo Instituto Patrimonial Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, como Patrimônio Cultural do Brasil. O processo de registro resultou na publicação em 2014 de 2 trabalhos intitulados Dossiê Interpretativo e Dossiê Videográfico, de autoria das pesquisadoras doutora Isabela Brochado e doutora Adriana Alcori. O mamulengo ele é um tipo de fantoche e a origem do nome é controversa, mas acredita-se que ele se originou de mão molenga, mão mole, ideal para dar movimentos vivos aos fantoches. Sim, porque as mãos, sendo maleáveis, ela consegue trabalhar, ela não é aquela coisa dura, retraída, né? Então com as mãos moles, as mãos bem soltas, consegue-se fazer a manipulação dos bonecos de mamulengo. Então é ideal, né, com a mão mole, para dar movimentos vivos ao fantoche. Um ou mais manipuladores dão voz e movimento aos bonecos. E suas apresentações são em praças públicas e, em geral, nos festejos religiosos bíblica ou sobre atualidades. O Mamulengo é um teatro de características inteiramente populares, onde os atores são bonecos que falam, dançam, brincam. Suas histórias e origens são vinculadas ao teatro medieval europeu, guardando elementos vinculados à tradição de folguedos ibéricos e sendo remanescente dos espetáculos da comédia dell'arte. Olha só, comédia dell'arte que nós trabalhamos nas aulas passadas falamos muito, né, da comédia dell'arte. Então, ou seja, a comédia dell'arte influenciou o trabalho de bonecos, o trabalho de fantoches, especificamente o trabalho de Mamulengo. E o Mamulengo, ele baseia-se na improvisação livre do ator, o mamulengueiro, e ele tem um roteiro básico para a história que não é escrita. Os diálogos são criados no momento mesmo do espetáculo, de acordo com as circunstâncias e com a forma da reação que o público tem. Como também acontece na comédia dell'arte, o Mamulengo usa esse tipo de trabalho de criação. Geralmente o Mamulengo utiliza a modalidade de bonecos de luva, mas encontramos também os mamulengueiros que preferem brincar, realizar apresentações com bonecos de vara. Em relação aos elementos de linguagem que constituem como expressão artística cultural, pode-se dizer que nas suas diversas formas abrange um corpo bem definido de personagens que encenam enredos curtos, cenas ou passagens como se referem os bonequeiros, e que serve de guia para o mestre improvisar, tendo como centro o boneco. O boneco é normalmente esculpido em madeira mulungu, imburana e cedro, ou construídos com outros materiais, tipo tecidos, papelão, fibras vegetais. E as figuras, elas apresentam grande expressividade visual ou dramática.
Os materiais utilizados para caracterizar os personagens vão desde peles de animais e objetos descartáveis, com o bonequeiro lançando mão dos materiais disponíveis para a materialização da fisionomia e do espírito dos bonecos personagens. O mamulengueiro mais completo é aquele que se propõe em construir seus próprios bonecos, é o ator manipulador artesão, o ator escultor, criador de obra-prima. Além de vestir e interpretar o boneco, emprestando o sopro da vida, ele trabalha com a madeira, conformando-a, esculpindo-a para que possa receber a tinta que irá caracterizar e dar identidade ao seu boneco. Existem 3 categorias no mamulengo associados: mamulengueiros brincantes, que dão vida aos bonequeiros, artesãos que fabricam os bonecos, e fogozão, músicos que tocam durante a apresentação do teatro. Geralmente é o dono do brinquedo, o criador dos bonecos, e o dono do espetáculo, que acumula a função de empresário, principal ator e manipulador. E a segunda pessoa da brincadeira manipula alguns bonecos, cria mais de uma voz e dialoga com o mestre sustentando o improviso. O povo encontrou no teatro de mamulengo uma forma não só de diversão, mas também de expressar suas revoltas, seus sofrimentos, suas agonias e de expor. Tornou-se um espaço livre e democrático onde o povo pode falar através dos bonecos sem receber grandes punições dos poderes dominantes ou crítica do grupo. Por isso, afinal, quem fala são os bonecos e tudo é uma grande brincadeira. Então, ou seja, o teatro de mamulengo ele não serve apenas para divertir, o povo, mas também para levar uma mensagem de descontentamento político, descontentamento social, e tem a mesma vertente da linha da comédia dell'arte, que também o teatro usava essa forma de levar a sua opinião ao público, a sua opinião a toda a população. E todos comungavam do mesmo tipo de pensamento e ação. Então, o teatro de mamulengo, além de diversão, também é uma forma de trabalhar o social, o político. E com isso, eles ganham, o povo ganha, a plateia ganha o público, porque eles conseguem falar a mesma linguagem diretamente, e assim o povo se diverte, o povo desabafa com o show de mamulengos, com o espetáculo de mamulengos. E eu conheço pessoas aqui em Caraguá que trabalham com o mamulengo, que tem o mamulengo de um só aqui em Caraguatatuba, que é maravilhoso o trabalho dele, sabe, enaltece, engrandece e nos faz sonhar, porque afinal de contas, trabalhar com a arte, fazer a arte acontecer. E eu conheço pessoas aqui em Caraguá que trabalham com o mamulengo, que tem o mamulengo de um só aqui em Caraguatatuba, que é maravilhoso o trabalho dele, sabe, enaltece, engrandece e nos faz sonhar, porque afinal de contas, trabalhar com a arte, fazer a arte acontecer é muito bom. É muito bom chegar até vocês com as nossas mensagens, com os nossos trabalhos, com a nossa forma de pensar e mostrar que nós pensamos igual a vocês. Tudo bem? Também temos o mamulengo de luvas e o mamulengo de vara. E esses eu vou falar na próxima aula. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Começamos aqui a falar sobre o mamulengo, sobre o teatro nordestino. E na próxima aula, então, darei continuidade ao nosso assunto, à nossa aula, e vou abordar aí o mamulengo de luvas e também o mamulengo de vara. Tá certo? Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula.